Olá, vamos continuar o estudo do livro O Manuscrito Original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill. E aqui nós já vimos a introdução, o comecinho do livro todo, e agora a lição 1, que às vezes ele coloca como base do curso inteiro de 16 lições, de 15 lições, ou a primeira lição já de 16. Então, além dessa lição Mastermind, tem mais 15 lições. Então, aqui ele diz, né? Você pode fazer se acreditar que pode. Eu dei uma boa resumida, numas partes assim, bem essenciais. Mas é claro que tem algumas páginas assim que até, né, dá até para pular ali tudo, porque é repetição do que já foi dito. É proposital para que aquilo não seja esquecido tão fácil, para que seja bem gravado, o cérebro grava por repetição, mas aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, o que já foi dito eu evito colocar de novo. Então, ali, primeira coisa, né? Sucesso é, em grande parte, uma questão de se ajustar aos sempre variáveis ambientes da vida em um espírito de harmonia e equilíbrio. Então, aqui são palavras-chave, né? Harmonia e equilíbrio. E não adianta a gente querer que as coisas, né, estejam sempre do nosso controle, sempre do jeito que a gente quer. A gente tem que se adaptar, tem que se ajustar às mudanças da vida. E ali, ó, as fraquezas que mais se destacam como empecilhos ao sucesso são intolerância, cobiça, ganância, ciúmes, desconfiança, vingança, egotismo, vaidade, tendência de colher onde não semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Então, só ali a gente já acha uns 4, 5 ali que estão impedindo o nosso sucesso. E aqui começa, né, a conceituar o Mastermind. Mastermind significando uma mente desenvolvida graças à cooperação harmoniosa de duas ou mais pessoas, que se aliam com o objetivo de completar uma determinada tarefa, qualquer que seja. Então, aqui ele vai dizer, mais para frente ele também, que o Mastermind é a união de duas mentes no mesmo propósito que acabam gerando uma terceira mente. Bem interessante mesmo. E essa terceira mente, ela é acessada por todos aqueles do grupo, juntando, tipo, uma mente tem um poder e outra mente tem outro poder. Agora, essa terceira mente que se funde, que se gera na fusão de duas mentes, é o Mastermind, que é uma mente poderosa e criativa que nos dá, assim, ideias até de outros planos para resolver os problemas. Olha a importância de nos unir as pessoas, de não se isolar, né? E aqui são as personalidades por trás de um negócio que determinam a medida do sucesso a ser desfrutado por tal empreendimento. Modifique as personalidades para que sejam mais agradáveis e mais atraentes aos clientes e o negócio irá prosperar. Então, o que define se o negócio vai ter sucesso ou não é o negócio em si, porque a gente vê vários negócios e algumas só prosperam, porque elas têm o fator humano como prioridade. As pessoas compram personalidades tanto quanto mercadorias. É de se questionar se não são mais influenciadas pelas personalidades com que entram em contato do que pela mercadoria. Então, aqui a gente vê, né, que de 100 pessoas, 99 nem sabe o que tem na apólice de seguros, tal, ou seja, às vezes a gente compra, quem nunca, né? Quem nunca comprou as coisas sem precisar, só porque o vendedor é muito legal, né? Eu também, muitas vezes, que nem na academia também, né? Frequentei várias academias já até hoje, nunca me interessei por Pilates. De repente entrei numa academia que a professora é um anjo na terra, muito querida, amorosa, linda, de tudo que é jeito. E aí, o que aconteceu? Todo mundo já quer saber qual que é a academia, ainda quer, solteira ainda, meu pai. Mas então,
E aí ela é tão cativante que ela falou, né, que tem Pilates lá, tal. Eu falei, vou participar. Nossa, viciei. Muito bom em si o Pilates e ela, com uma professora igual ela, então melhor ainda. Então, vê como o fator humano é muito interessante, né? É muito importante e decisivo no sucesso. Aí aqui, ó. Sucesso é a realização do objetivo principal definido sem violar os direitos de outras pessoas, né? Cultivando uma personalidade agradável e aliando-se a outros, sem atrito, sem inveja, ó, sem discórdia, sem atrito. A discórdia, a diferença, a separação, as brigas, as competições, elas levam milhões à miséria, necessidade e fracasso a cada ano. E aqui coloquei algo que é um adendo meu. Se você é bem resolvido por dentro, se dá bem, se relaciona bem com todos ao redor, porque eu também tive atritos com pessoas e depois, quando eu fui ver, a característica principal dessa pessoa reportava a algo que eu tinha atrito em mim. Aí, quando eu comecei a olhar para mim, né, esqueci que a pessoa existe, comecei a cuidar dessa área em mim, aí pronto. A gente volta a se relacionar numa boa com as pessoas, não tem mais nenhum problema interno de se relacionar com a pessoa e, ou então não tem mais sentido se relacionar, nem bem nem mal. A pessoa simplesmente some, desaparece, porque já cumpriu o seu propósito na nossa vida. Então, se a gente tem muito atrito com as pessoas, presta bem atenção qual é a característica principal dessa pessoa e pode saber que não tem nada a ver com a pessoa. Ela está sendo uma ferramenta para te mostrar algo que você tem que resolver dentro de você. Tudo é para o bem, tudo é positivo. Você não consegue desfrutar de sucesso notável na vida sem poder. E você jamais consegue desfrutar de poder sem personalidade suficiente para influenciar outras pessoas a cooperarem com você em espírito de harmonia. E aqui ele repete, né, a lição, lição por lição, do que a gente vai ver aqui, né, falando aqui, dando uma resumidinha, mas vamos pular porque nós vamos fazer todas essas lições, né. Então, a 2 é o objetivo principal definido, né, a gente tem que saber para onde vai, autoconfiança, saber que pode, hábito de economizar, né, ninguém consegue chegar lá sem guardar, iniciativa e liderança, né, tem que começar e tem que ter pulso firme para até liderar outras pessoas, imaginação. Aí a 7 é entusiasmo, autocontrole, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer, personalidade agradável, aqui falou um pouco, né? E pensamento preciso. Vamos ver. Essa é a 11. 11ª. A 12. Concentração, cooperação, lucrando com fracassos, tolerância. E praticar a regra de ouro. Então, aqui nesse curso inteiro, imenso, nós vamos esmiuçar, e ele é muito detalhista, pode ver que eu vou pular algumas partes assim, porque, né, são detalhes, detalhes mesmo. Quando dominar as leis do sucesso e se apropriar delas, o que deve acontecer em um período de 15 a 30 semanas, você estará pronto para desenvolver poder pessoal suficiente para garantir a realização do seu objetivo principal definido. Então, o objetivo das leis do sucesso não é entretenimento, é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que você tem ou que virá adquirir no futuro para que possa transformar tal conhecimento em poder. Você também deve começar a ensinar as leis para aqueles que lhe interessam, que mais lhe interessam, pois é bem sabido que quanto mais alguém tenta ensinar determinado assunto, mais aprende sobre o mesmo. Foi o que eu falei sobre a primeira lição lá, né, as introduções, que eu só lendo o livro é uns 30% mais ou menos de, de, de captação ali, de interiorização das mensagens. Agora, se eu ler com essa visão de passar para outras pessoas,
né? O que é mais determinante, no meu ver, nossa, pula de 30 para 70%, pelo menos, o aproveitamento que eu tenho. E vocês também. Pula de 100% do tempo gasto para 10%, 15% do tempo gasto, porque é bem longo, né? Vai bastante tempo para ler, reler e repassar, né? Então, aqui no mundo da matéria física, ó, esse tema aqui é muito importante, esse entendimento. Presta bem atenção para tudo que está fazendo. No mundo da matéria física, quer se olhe a maior estrela a flutuar no céu ou o menor grão de areia encontrado no solo, o objeto em observação nada mais é do que um conjunto de moléculas, átomos e elétrons organizados, revolvendo um sobre o outro a uma velocidade inconcebível. Então, nunca nada está parado, não existe matéria física sólida. Tudo é uma movimentação de átomos, elétrons, prótons, né, moléculas organizadas e vibrando, mexendo a uma velocidade. Então, elas não têm um contato umas com as outras, elas vibram, tem vibração. Então, dependendo da vibração, é o que a matéria vai se tornar ali, dependendo do tipo de... Por exemplo, aqui, ó, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas, elétrons, em seu núcleo, e 80 cargas periféricas negativas, elétrons. Aqui seria os prótons, né? O mercúrio tem 80 cargas positivas, seriam os prótons que ficam no núcleo, e 80 cargas periféricas negativas, elétrons que rodam ao redor do núcleo ali, né? O que ele quis dizer. Se fossem retirados 2 elétrons positivos e 2 negativos, o átomo se tornaria o metal conhecido como platina. E se fossem retirados um elétron negativo e um positivo, o átomo então manteria 79 cargas positivas no núcleo, que são os prótons, e 79 elétrons negativos periféricos, tornando-se o ouro. Então, a gente vê que, né, a matéria é isso. Todos nós e tudo que existe vem dos átomos, dos elétrons e prótons, dependendo da quantidade entre eles, vai gerar uma vibração, e dependendo dessa vibração também, vai gerar o que ele é e a sua função. Partindo disso, esse é um fundamento muito importante, não vamos esquecer disso. Substâncias bem diferentes são produzidas pela combinação dos mesmos tipos de átomos em diferentes proporções. Quando expandimos a nossa, isso que é grifo meu, né? Quando expandimos a nossa consciência, nos tornamos um com tudo que existe no universo. Então, se a gente, né, veio de tudo, da mesma origem, de 2 átomos que se encontraram e começaram a se multiplicar e a formar tudo, então nós temos tudo em nós e nós estamos em tudo. Então, quando a gente expande, quanto mais a gente expandir a nossa consciência, mais a gente entende e sente isso. Ó, pode-se afirmar como verdade literal que o átomo é a partícula universal, né, que existe em tudo e em todos. Notando também que, né, se nós viemos todos do mesmo lugar, somos irmãos, partes um do todo, mas também temos um mesmo pai, uma mesma origem, um mesmo criador, né? Uma mesma mente criadora. Toda matéria é um estado de vibração ou movimento constante, que a molécula é composta de partículas chamadas átomos, que por sua vez são compostas de partículas de movimento rápido chamadas elétrons. Então, é importante, ó, uma taxa de vibração dessa energia fluida causa o que é conhecido como som. Olha como a vibração é importante no que a gente tá, como diz também a lei da atração, né? Conforme a gente tá vibrando, é o que a gente vai atrair.
Então, isso a ciência já comprovou há décadas, centenas de anos atrás. Então, numa taxa de vibração, essa energia se chama som, né? Ali, ó, de 20 a cerca de 20 mil ciclos por segundo. Esses ciclos por segundo são os hertz, né? E à medida que os ciclos por segundo aumentam acima do que chamamos o som, a vibração começa a se manifestar em forma de calor. E ainda acima dessa escala, ela se propaga em forma de luz. E mais ainda acima, as vibrações ou ciclos criam o poder com que o homem pensa, né? É a transmissão, a onda que transmite o pensamento. Quando você ora por alguém aqui no Brasil, ora por alguém lá na China, é essa onda. Imagine qual que é a vibração em hertz que precisa alcançar para poder movimentar esse pensamento para chegar lá na pessoa instantaneamente. O nosso pensamento, a nossa oração, os gráficos radiônicos emanam também, né? Que eu também faço radiestesia, né? E radiônica, tratamentos radiônicos por gráficos, que emanam também uma certa vibração, uma certa energia que a pessoa está precisando. Então, é nessa onda, nessa vibração, que essas energias são emanadas, enviadas de uma pessoa para outra. Então, não é fé, não é milagre. Tudo é explicado cientificamente o que acontece. E qual que é o veículo que essas energias são transmitidas? Aqui ele diz que é o ar e o éter. O vasto espaço entre o Sol, Lua, estrelas, planetas do universo é preenchido por uma forma de energia conhecida como éter. Dentro de uma certa distância da superfície da Terra, estimada por alguns em cerca de 80 quilômetros, existe o que chamamos de ar, substância gasosa composta por oxigênio e nitrogênio. O ar é um condutor de vibrações do som, mas não é condutor da luz e das vibrações mais altas que são carregadas pelo éter. Então, a luz, o pensamento, né, as energias mais poderosas, é o éter que leva em velocidades acima da velocidade da luz, então é instantâneo. E as vibrações mais do som, assim, né, que é mais fácil, mais simples, menos complexas, daí é o ar que leva. Aqui, Alexander Graham Bell, que é inventor do telefone, é autoridade no tema das vibrações. Então, lá em 1900 e bolinha, ele já falava sobre vibrações, sobre ciclos por segundo e tudo mais. Aí aqui, ó, se as ondas cerebrais são similares às ondas sem fio, devem passar do cérebro e fluir infinitamente pelo mundo e universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não seriam obstáculos à sua passagem, pois passariam pelo éter que circunda as moléculas de toda a substância, não importando o quão sólida e densa. Então, no Axis Consciousness também, sou practitioner de Axis, a gente pergunta, isso é meu? O que eu faço com isso? A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Por quê? Porque como nós temos um campo eletromagnético e tudo que nós pensamos, todas as vibrações que nós geramos, fica solto aí pelo tempo, pelo espaço, a gente pode captar qualquer pensamento, qualquer forma de pensamento de qualquer pessoa a qualquer momento. Aliás, a gente faz isso 98% das vezes. Tudo que a gente pensa, sente, tá pensando naquele momento, 98% das vezes não é nosso. Não serve para nós em coisa alguma, para o nosso sucesso. Então a gente tem que pensar, isso é meu. Da onde vem isso? E o que eu faço com isso? Isso é para mim?
Não, isso aí foi captado de outra pessoa. Então, devolva ao remetente com consciência anexada, né? Que tome o que é seu e resolva isso. Então, são essas ondas cerebrais que a gente capta, né? Como saber se os pensamentos de outras pessoas não estão interferindo nos seus nesse momento, né? Então, são fatos e a gente não dá a devida importância e fica sendo vítima dessas coisas. Então, vamos lá, presta atenção que aqui tem chaves maravilhosas. Um nervo, que é da mesma substância que o cérebro, é um excelente condutor de corrente elétrica. Quando passamos uma corrente elétrica através dos nervos de um homem morto, ficamos chocados e maravilhados ao ver que o corpo sentar e se mover. Então, nós somos um emaranhado de fios elétricos e estamos em um planeta com uma atmosfera que, né, o mesmo raio que vem lá das nuvens e vai até a Terra é conduzido por esse ar, por esse éter, que também transmite, leva e traz pensamentos, emanações mentais de infinitas pessoas. Somos 8 bilhões de pessoas, né? Mais que 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, pensa, né? Pensa bem nisso e volte quantas vezes for preciso. Até pausa ali, leia a página inteira se quiser, mas não deixe essa chave passar. O cérebro humano é tanto uma estação transmissora quanto receptora de vibrações na frequência de pensamentos. Thomas Paine foi um revolucionário norte-americano que ajudou a redigir a Declaração da Independência. E Paine descreveu a fonte do seu grande conhecimento da seguinte forma: existem duas classes distintas do que chamamos de pensamentos. Aqueles que produzimos em nós mesmos pela reflexão e ato de pensar, olha isso. E aqueles que penetram a nossa mente por conta própria. Aqui também nós temos a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, conteúdo codificado e enviado ao campo do solicitante e passa a fazer parte dele. Tipo, eu não vou ler esse livro todo aqui, não. Eu quero ter o conhecimento desse livro e não quero ler ele. Você manda um e-mail lá para o Hélio Couto, ele vai vai codificar, ele vai buscar lá na malha magnética o conhecimento desse livro e vai transmitir em formas de ondas, e a pessoa vai ouvir aquelas ondas, aquelas frequências sonoras e vai absorver o conteúdo desse livro. E várias outras coisas. Dá uma pesquisada lá, ressonância harmônica, muito interessante. Aí aqui, ó, pensamentos e até mesmo ideias completas brotam na mente oriundas de fontes externas. O éter preenche o espaço ilimitado do universo e é o meio de transmissão de todas as formas de vibração, como som, luz, calor. Por que não há de ser também o meio de transmissão da vibração do pensamento? Toda a mente ou cérebro está diretamente conectado a outro cérebro pelo éter. Pensa. Aqui, ó, artistas revelam que recebem letras e ritmos de músicas completas de outros planos e outras invenções. Tem até uma artista que diz que um gnomo dava as músicas para ela. Pode ser a forma que for, mas tem músicas assim que a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa inventou isso, né? Um poema, um livro, uma história, um negócio. Com certeza recebeu de algum lugar, captou, né? Sua antena só estava bem receptiva para certas situações. E como se fosse a água aqui, ó, coloquei nesse post-it. Via éter, a gente acessa essa biblioteca universal, uma biblioteca mental, onde tudo que já aconteceu, já foi feito, pensado, dito, já está lá. Tudo que passado, presente e futuro já está tudo lá. Por isso que a gente consegue ter acesso a coisas que vão acontecer no futuro, porque a gente acessa essa biblioteca universal e capta lá uma cerejinha,
um pedacinho do que ainda está por vir. Como imerso na água, ali no post-it, um movimento é sentido por outros pelo movimento da água, assim é no éter, né? Tipo, tudo que a gente olha ao redor e não vê nada, é o éter, como se fosse, mas não é vazio, não tá ali, não é no nada. É como se fosse, se você estivesse dentro da água. Se você se mexer aqui, a pessoa que está lá na frente vai sentir aquele movimento da onda da água, né? Que você vai gerar. Cada movimento que a gente faz, o planeta inteiro, o universo inteiro sente, porque nós movimentamos esse éter. É muito, chega a dar um tchutchu na mente, né? Muito grande esse pensamento aí. E aqui, ó, a Bíblia da Natureza, né? Onde extraímos todo o conhecimento que vale a pena saber. Não pode ser alterada ou corrompida pelo homem. Então, a gente só pode acrescentar informações nessa biblioteca universal, nessa Bíblia da Natureza. Nós não podemos modificar nada nisso, né, no que já foi escrito. Nós podemos escrever coisas nossas, coisas novas, mas o que foi escrito nós não podemos. Como diz na Bíblia ali, ó, no post-it também, ó. Escreverei nas tábuas do coração, né? As leis na nova aliança, lá escreverei o que cada um deve saber no seu próprio coração, né? Tudo o que você precisa saber está ao teu alcance eletromagnético no livro da vida, Biblioteca Universal, também conhecido como registro acástico. Também já acessei, meditando, já acessei esse registro acástico para buscar algumas informações, tanto para mim quanto para outras pessoas, e realmente foi de muito aproveito. Aqui, Mastermind, aliança harmoniosa de duas ou mais mentes. Então, ele teve que explicar tudo isso, como que uma mente pode chegar a captar outra, para começar aqui no conceito de uma terceira que é gerada por duas no mesmo propósito. Aqui, bastante repetição daquilo que já foi visto. Aqui, ó, importantíssimo. Um mastermind pode ser criado pelo agrupamento ou combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia. A partir dessa combinação harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente que pode ser apropriada e utilizada por uma ou todas as mentes individuais. É o princípio da química mental. Então, se você cria um mastermind, cria uma terceira mente, não é só aqueles que criaram esse mastermind que pode ter acesso, mas você deixa um registro aí para todas as outras pessoas. Todas as ideias que a gente tem, todas as melhorias descobertas, é usado não só por nós ali que tivemos aquelas ideias que formamos esse mastermind, mas por todas que se interessarem, que vibrarem nessa intenção. Os elétrons ou unidades de energia chamados de mente, em geral, não são extremamente amigáveis ou antagonistas no primeiro contato. Porém, pela associação constante, adaptam-se gradualmente em harmonia, exceto nos raros casos em que a associação tem o efeito oposto, levando por fim à franca hostilidade. A reação química entre duas mentes pode causar atração ou repulsão na hora ou gradualmente. Então, é essa química mental. Então, a gente não consegue escolher, eu vou me apaixonar por tal pessoa, eu vou gostar, vou ter uma amizade muito grande com tal pessoa. Ou então, a tal pessoa eu não quero ter nenhum tipo de contato. Isso pouco tem a ver com a nossa decisão, mas é uma química que ou traz repulsão ou traz atração. É algo inexplicável aos olhos humanos, né? Qualquer analista competente da natureza humana pode facilmente encontrar a esposa de um homem em meio a uma multidão de estranhos após ter sido apresentada ao marido. A expressão dos olhos, o contorno da face e o tom de voz de pessoas casadas há muito tempo tornam-se semelhantes.
Não vê aquela pessoa que você anda muito, né? Começa a ficar a cor do cabelo, o estilo da roupa, o corpo, as feições, a voz, começa a ressoar uma com a outra até chegar em um meio termo e elas começam a ficar parecidas. Por isso que diz, né? Dizem com quem andas e direis quem és. Você vai, ande com pessoas que estão onde você quer estar, que com certeza você vai chegar lá também. A arte de interpretar corretamente a química mental dos outros pode, figurativamente falando, entrar pela que ele está dizendo, né, sobre essa química que acontece. Então, a arte de interpretar corretamente essa química é a mesma coisa de você entrar pela porta principal da mansão de uma determinada mente e explorar o prédio inteiro calmamente, reparar em todos os detalhes e sair com uma imagem completa do interior, sem que o dono saiba que recebeu um visitante. Então, você captando essa química, você consegue interpretar até a decisão que a pessoa vai tomar. E isso você precisa de pessoas para ter sucesso. Então, você conhecendo esse mastermind, a química mental das pessoas, os sinais que as pessoas dão, já é uma ferramenta grande para você, é um atalho grande para você chegar no sucesso. E volte agora à definição de mastermind. Uma mente que surge da combinação e coordenação de duas ou mais mentes no espírito de perfeita harmonia. Ele sempre repete isso. E mastermind, o que significa que a química das mentes individuais é modificada de tal maneira que essas mentes se fundem e funcionam como uma. A mente que está muito acelerada dá uma baixada, a mente que está muito calma dá uma acelerada, e assim elas encontram um senso comum, né? Os soldados que seguiam Napoleão para a morte, certa, sem vacilar, devido à natureza impulsora ou atraente da sua personalidade, que nada mais era do que a sua química mental. Então, tem pessoas que geram, né, uma química mental tão forte que os outros seguem e não sabem nem por que estão seguindo. Mas, né, não tem como explicar, mas a ciência explica, né? Ó, firmas de vendas fazem reunião uma vez por semana ou mais com o objetivo de o quê? De combinar as mentes individuais em um mastermind que, por um número limitado de dias, servirá de estímulo para mentes individuais. Ou a pessoa está para o jogo ou está para o amor, onde direciona a energia sexual. Aqui, ó. Ele fala aqui embaixo também sobre os grandes líderes entendem a necessidade do processo de recarga. Então, por isso que fazem reuniões semanais, até os líderes religiosos também, né? Toda semana tem que estar lá para poder estar se alimentando e incentivando, energizando essa mente coletiva que foi criada ali. E aqui o contato sexual é um dos estímulos mais eficazes para recarregar a mente, tipo num casal, né? Que seja lá uma vez por semana. O casal, ele relembra, recria e recarrega aquele mastermind de manter o casamento, manter o, o relacionamento, né? Recarrega o amor, a interação entre eles. E assim também essas reuniões empresariais recarregam também o ânimo da equipe e transfere um pouco daquela garra do líder ali de querer fazer a empresa crescer, acaba recarregando o ânimo dos funcionários também, para que queiram também, para que entrem nesse mastermind, para que sejam contagiados por esse mastermind. Então, a importância de reunião pelo menos mensal, mas uma vez por semana, né? Quer dizer, semanal. É um revitalizador mental. E a pessoa com o cérebro perfeitamente vitalizado está praticamente, se não totalmente, imune a todo tipo de doença, né?
Ali diz o remédio, a fé, imposição de mãos, quiropraxia, todas as formas externas de estímulo nada mais são do que auxílios artificiais para a natureza. Ou seja, para dizer de modo correto, meros métodos de colocar a química mental em funcionamento com a finalidade de reajustar as células e tecidos do corpo, revitalizar o cérebro e fazer com que a máquina humana funcione normalmente. Ele fala sobre o poder da, tipo, eu vou tomar um remédio. Para que serve um dipirona? Você toma lá o dipirona e a dor vai passar. Mas tem muitos casos que se você der umas gotinhas de um boldo lá, alguma coisa amarga para a pessoa e dizer que é dipirona, a dor vai passar do mesmo jeito. Então, foi a mente dela. Então, muitos desses remédios, fé, milagres, orações, imposição de mãos e tudo, são ajudas, impulsores para a mente curar, porque é a mente que cura, não o remédio em si. Isso que explica também o efeito placebo, né, tudo. Poder, né, que tem, para ter sucesso a pessoa tem que ter o poder, né? Poder é a força com a qual o homem atinge o sucesso em qualquer atividade. E aqui o Mastermind, ele só funciona se duas mentes estão harmoniosas, se elas concordam, como diz também na Bíblia, né? Andarão dois juntos se não concordam? Então, tem que haver concordância para haver um Mastermind eficiente. E aqui vai falar de alguns famosos desses que ele estudou muito: Henry Ford, o homem mais poderoso que já existiu; Thomas Edison, filósofo, cientista e inventor; Ford, né, dos carros lá, que ele criou os carros. E olha aqui, ó. Enquanto o novo automóvel de Ford estava em processo de aprimoramento em 1927, não tinha nem lançado ainda, dizem que ele recebeu encomendas com pagamento à vista de mais de 375 mil carros, com preço estimado de 600 mil dólares por carro. O montante recebido antes de um único veículo ter sido entregue equivaleria a 225 milhões de dólares. Então, o poder da confiança na capacidade de Ford, né? Ele criou, assim, algo fenomenal, com a mente, com atitudes e com pessoas que ele pôde incentivar e gerar contagiar com o seu mastermind, né? O Edison ali, ele inventou o fonógrafo, cinetoscópio, a lâmpada incandescente elétrica, e tem também o Harvey Firestone, o espírito motor da grande indústria de pneus Firestone, em Ohio. E o verdadeiro filósofo deseja entender a causa de um determinado efeito. Então, não adianta só saber que eles são homens de sucesso, mas o que fez deles homens de sucesso? É aqui que muito que surgiu, né? Foi dessa filosofia, desse pensamento que fez o livro surgir, esse curso de sucesso, né? Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que coordenem suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. Imagine o tanto que eu já pulei e o quanto que isso se repete, né? É para não esquecer nunca mais. Se o grupo reuniu-se com o objetivo de discutir um dado assunto, ideias relacionadas a tal assunto surgirão na mente de todos os participantes, como se fosse uma influência externa, como se uma influência externa estivesse ditando-as. Olha a importância dos trabalhos em grupos, de se reunir ali, né, com um objetivo em comum. Então, o mastermind pode ser comparado ao ato de conectar muitas baterias a um só fio transmissor. O que uma pessoa com um projeto faria sozinha, com 5, 10, 20, 50 pessoas, há muito mais poder, muito mais resultado. O difícil é reunir essas pessoas com o mesmo projeto, em harmonia, né? Sem disputas prejudiciais.
Ó, de 10 a 20 minutos após a formação do grupo, este é o tempo aproximado necessário para as mentes se harmonizarem e se fundirem. Então, a gente vê que todas as reuniões de todos os assuntos, elas demoram ali para começar realmente. Ela tem um tempo de aquecimento de 10 a 20 minutos. Após a formação do grupo, o grupo está completo, demora 10 a 20 minutos para começar a ver um, um resultado ali, um progresso mais determinante, porque as mentes ainda estão se adaptando umas às outras ali, né? As mensagens recebidas pelos membros de um grupo espírita provavelmente vêm de uma das seguintes fontes, ou de ambas, que é o que ele acredita, baseando nessas descobertas da ciência, né? Do vasto depósito do subconsciente de algum membro do grupo, né? Aquele membro do grupo está ali, então, em 10 a 15 minutos, 20 minutos, todos conseguem ler os conhecimentos daquela pessoa também. E do depósito universal do éter, aquela biblioteca universal, na qual é mais provável que toda vibração de pensamento seja preservada. Então, nessa biblioteca, nesses registros acásticos, nesse livro da vida, onde tudo fica registrado, a gente pode acessar tudo, acessar qualquer tipo de informação. Por isso que a gente fala, nossa, mas eu só pensei aquilo, nossa, como é que a pessoa sabe? Dependendo do preparo ali da pessoa, ela consegue acessar isso. Nenhuma lei natural conhecida, tampouco a razão humana, sustenta a teoria da comunicação com pessoas que já morreram. Então, aqui ele está dizendo que se há alguém que traz algo de pessoas que já morreram, é porque acessou dados nessa biblioteca universal. Aí que todas as vibrações que foram incrementadas o suficiente para serem coletadas e absorvidas pelo éter continuarão a existir para sempre. Pensa, por isso que é bom a gente estar sempre criando pensamentos bons, né? Aqui, ó, entrar em contato com o templo do conhecimento registrado e arquivado no éter do universo. Os gênios, né? Eles, todas as grandes descobertas, né? As grandes coisas aí, coisas que a gente fala, nossa, como que essa pessoa conseguiu tal feito? Provavelmente ela acessou de alguma forma essa biblioteca universal. Então, aqui, ó, os terapeutas, profetas, líderes religiosos acessam esses registros no éter para ler a alma e revelar fatos às pessoas. Então, tem muitas pessoas agora, tem leitura de alma, tem mapa astral, tem não sei o quê, um monte de coisa que você, né, pode acessar, ter um acesso através dessa biblioteca. Você chegou lá para acessar, você tem acesso a tudo. Aqui, mais algumas repetições. Viu? Ao tempo que eu tô... É demorado? É, porque é muita informação, mas ainda tá bem resumido. Conhecimento de natureza geral e desorganizado não é poder, é apenas poder potencial, material a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro desorganizado de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual, mas esse conhecimento não é poder porque não está organizado. Então, não adianta ter um monte de conhecimento se você não direciona ele para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Não adianta só ficar buscando conhecimento se você não faz nada com ele. Você vira um obeso mental, né? Um obeso intelectual. Aqui mais algumas coisas, exemplos sobre o que a gente está falando. E aqui, ó. Ninguém parece saber de que fonte provém a energia externa, que aqui fala energia vital, ki, prana, né? Em outras civilizações. Tudo o que sabemos é que devemos tê-la ou morreremos. Então, essa fonte de energia vital
Quando dá o último suspiro, pronto, acabou, não tem mais vida. Então, é essa fonte de energia vital que a gente pode ter pouco ou muito, né? E isso pode ser alterado, buscado, né, com a nossa intenção. Parece razoável supor que essa energia não é outra senão aquela que chamamos de éter e que flui para dentro do corpo junto com o oxigênio do ar que respiramos. Isso em várias terapias, tem também meditações, né? Às vezes eu também funciono bastante dizendo puxão, o tal de puxão de energia, né? Que fazem, puxão de energia da minha melhor versão. Às vezes eu tô, né, tô desanimada, tô cansada, assim, dá aquela revigorada, assim, bem bom, funciona mesmo. Nem que seja só na mente, mas é o que importa, né? E aqui, todo ser humano possui pelo menos 2 poderes mentais ou personalidades distintas. E já foram descobertas até 6 personalidades diferentes em um único ser humano. Uma das tarefas mais delicadas do homem é harmonizar essas forças mentais para que possam ser organizadas e direcionadas para a realização ordenada de um determinado objetivo. Sem o elemento de harmonia, nenhum indivíduo pode se tornar um pensador preciso. Então, aqui muitas coisas que a gente pensa, né? Ah, é o inimigo, né? Que tá me impedindo de conquistar tal coisa, de fazer tal coisa. Não, a tua antiga versão tá ali sempre querendo dominar. E você quer ir para frente, quer se tornar uma pessoa nova, quer vencer aquelas coisas, mas a antiga versão tá ali querendo reinar. Então é uma luta mesmo. E se já é difícil organizar, né, a própria pessoa dentro do seu próprio indivíduo, os seus lados, imagine organizar outras pessoas, né? Então, o líder que tem êxito em desenvolver e direcionar a energia do mastermind possui tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e habilidade de se adaptar em estado de perfeito equilíbrio e harmonia às circunstâncias que mudam rapidamente sem mostrar o menor sinal de incômodo. Então, tá vendo que tem várias características. Sucesso não é fácil, não. Aí aqui a gente vê que a natureza odeia as formas de ociosidade. Se você não usa algo, ele vai atrofiar, e se você usa bastante, ele vai ficar forte. Então, a gente sempre vai ficar mais forte. E a gente sempre tem reconhecimento, tem recompensa do que nós fazemos. Né? Pode voltar para trás, pode piorar bastante as situações se a gente não se mexe, e se mexer pode ter também as recompensas, o resultado, né, de ficar mais forte e conseguir chegar logo nos seus objetivos. Esse conhecimento torna-se poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Então, a próxima lição vai ser, né, o objetivo, saber para onde você está indo. Então, isso aqui vai ser muito bem colocado a partir do momento que você sabe para onde está indo. Você vai ver tudo que você já tem, todo o conhecimento que ainda é necessário e vai organizar, classificar e colocar em ação. Aí sim vai ter sucesso. Mas só conhecimento dentro de você ali sem ser usado não serve de nada. Viu que tá pulando páginas, né, povo? Às vezes eu coloco uma coisinha minha ali e tal pra, né, incrementar aqui uma experiência pessoal, mas tô pulando, tem bastante coisa aqui que está só nos grifos aqui, né? O homem que consegue usar com inteligência o conhecimento que outro possui é tanto ou mais educado que a pessoa que apenas tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Né? Fala aqui que essas pessoas, a maioria dessas pessoas famosas aqui que ficaram muito ricas, elas não tinham esse conhecimento de escola, de intelectualidade aí, de formações, né? As pessoas bem, às vezes não sabiam nem o nome dos estados do lugar onde morava.
mas eles tinham esse talento, essa inteligência de saber, de usar o conhecimento de outras pessoas, de lidar com as pessoas, de se programar, de usar, né, como diz ali, catalogar, classificar os conhecimentos e colocar em ação, coisas que as pessoas às vezes estavam colecionando muito conhecimento, mas não faziam nada com ele. E aqui, né, quem pode se beneficiar da filosofia da lei do sucesso, que é esse livro todo, né, ele coloca todas as áreas, né, gerente de fábrica, vendedor, diretor de ferrovia, assalariados, comerciantes, donos de concessionárias, professores, banqueiros, bancários, médicos, dentistas, empreendedores, corretores de imóveis, fazendeiros, taquígrafos, meio antigo, né, esse livro, gráficos, operários, executivos, advogados, donos de lavanderia, corretores de seguro de vida, gerentes de redes de lojas, pessoas casadas. Aqui tem um resumo dessa lição introdutória, que é o fundamento de todas as lições, que é o Mastermind, né? Todas as novas ideias, especialmente as de natureza abstrata, encontram abrigo na mente humana somente após muita repetição. Por isso que ele coloca aqui também muita repetição de conceitos, de várias coisas. Assim, qualquer conhecimento técnico de siderurgia, Andrew Carnegie combinou e agrupou homens de tal forma que compôs um mastermind com o qual construiu a indústria de aço de maior sucesso no mundo durante a sua vida. As alianças mais eficientes do mastermind são as desenvolvidas pela combinação de mentes de homens e mulheres. Aqui, ó, quando tem homens e mulheres misturados, sabe-se que a natureza do macho da espécie fica mais interessada e mais alerta na caça, seja qual for o objetivo ou objeto da caça, quando inspirado ou instigado por uma fêmea. Parece meio machista, mas tem que usar a natureza humana, né? Ó, a primeira evidência pode ser observada no atletismo, quando os meninos disputam diante de uma plateia de meninas. Então, né, quando o menino também se lançará na partida de futebol com um empenho quase sobre-humano, se souber que a garota que lhe interessa está assistindo na arquibancada. Então, sempre tem isso, né? Até isso ele coloca aqui que é uma ferramenta a favor, né, do sucesso aí da equipe. Por outro lado, né, no relacionamento aqui homem e mulher, né, a mesma mulher pode, pela aplicação negativa do mastermind, criando, né, um pensamento negativo, reclamações, ciúmes, egoísmo, ganância, vaidade, levar o homem a uma derrota certa. Então, as mulheres ali que estão na plateia, que estão torcendo, que estão com uma mentalidade boa para cima, incentivam os homens ou o seu parceiro a ir para frente, mas aquelas que são muito críticas, sempre julgando, reclamando, incentivam, daí só piora a situação, né? Pode destruir o homem. E muitos, naquela época também, que era muito difícil falar sobre divórcio, muitos foram destruídos por não ter se divorciado, por pensar no que os outros vão julgá-los, né? E esse Herbert Hubbard, ele se divorciou e viu que né, o casamento, nem todo homem teria coragem de desafiar a opinião pública como fez Hubbard, mas quem pode dizer que a ação não foi a melhor para o interesse de todos os envolvidos? Né? Foi bom para ele, foi bom para a mulher e foi bom para todas as pessoas que o sucesso dele alcançou. Então, né, tem muita... Naquela época era mais difícil, né? Hoje em dia a pessoa vê que não tem mais muito sentido ficar junto, né? Já é mais fácil um pouco. Mas também o mastermind, criando uma mente, acessando uma mente positiva no casal, pode salvar também muitos casamentos. A principal atividade na vida de um homem é ser bem-sucedido, é ser feliz, é realizar o que veio realizar, né? E o que atrapalha tem que realmente ser cortado, né, da nossa vida.
É 1 milhão de vezes melhor encarar a crítica do que ser arrastado para o fracasso e a alienação por causa de alianças que não são harmoniosas, seja a aliança de natureza empresarial ou social, né? Tem muitas alianças, amizades que não fazem mais sentido na nossa vida e que, se a gente continuar, realmente vai nos levar ao fracasso. Se você não pode fazer grandes coisas, lembre-se de que pode fazer pequenas coisas de forma grandiosa, né? Hoje você não pode fazer uma coisa grande, mas você pode tomar um cafezinho ali, colocar uma canelinha junto com o pozinho ali para passar e tomar com aquela bolachinha assim, sabe? Sentindo o conforto, sentindo o sabor, o cheiro, sentindo tudo ali, o autocuidado, o amor próprio. Então, em pequenas coisas você pode fazer de forma ralé ou de forma grandiosa. E essas formas grandiosas de fazer pequenas coisas sempre nos levarão a fazer as grandes coisas, porque é isso que a gente está acostumado, é nisso que a gente está vibrando. Que também bastante exemplos repetitivos ali, repetidos, né? Para mim foi importante. Se quiser comprar o livro aí e ler ele todo, é importante, né? Mas se não quiser também, nesse tempo aqui já deu para ler a primeira lição do Mastermind, ficou bem claro nessa questão da mentalidade. Aqui ele comparou as 15 leis do sucesso e deu notas para esses 10 estudados aqui, ó. Henry Ford, Benjamin Franklin, George Washington, em cada uma das lições ele deu a nota. E tem um lugar aqui que eu vou dar a nota para mim antes e vou dar a nota depois, no final do livro. E já tem umas notas aqui que eu já vi que tá meio ruim o negócio. Então vamos ver aqui, ó. Se quiser tirar um print, sei lá, pra você ver a nota também, eu vou virar aqui, ó. Não sei se vai ficar ruim o negócio aqui, vamos ver. Assim, ó. Tira um print assim, ó, imprime lá e dá a sua nota também nessas áreas. E aí, o antes e depois de todas as lições, né? Vamos ver. Tá acabando. Aqui é um adendo, né? Uma visita ao autor depois da lição. Acabou a primeira lição do Mastermind. E aqui os 6 espectros, o medo, os maiores medos da humanidade, o medo da pobreza, da morte, de problemas de saúde, perda do amor, da velhice e da crítica. Seus medos devem ser dominados antes de que você possa vencer em qualquer empreendimento da vida. Então vamos visitar nosso interior e ver como está, que nota a gente dá para esses medos dentro de nós. O primeiro passo para liquidar esses inimigos é descobrir onde e como foram adquiridos. Tem várias ferramentas aí para descobrir, sozinhos ou com terapias, mas dá para descobrir de onde eles vieram. Tem a hereditariedade física, né, de algumas doenças hereditárias, alguma coisa, né, algumas características físicas herdadas aí dos pais, dos avós, e tem a hereditariedade social também, que pode ser a origem desses medos, né, o convívio com pessoas ou situações que geraram esse medo. Aqui fala um pouquinho sobre cada coisa, mas é bem básico, assim, né? Medo da pobreza, não tá falando aqui como vencer, tá dizendo o que é, né? Medo da pobreza. Então, né? O homem é tão criminoso nisso, né? De se prevalecer sobre os outros, de enganar os outros e tal. Mas eu acho que, né, já tá bem, né? Só citar medo da pobreza, né? Por que que eu tenho medo de que falte alguma coisa? Da onde que veio esses medos? Quando a gente descobre de onde veio, a gente consegue entender, colocar luz, e quando coloca luz, as sombras fogem, né? Somem. Medo da velhice, problemas da saúde. Aqui eu até achei que ia ter algum tipo de solução, tipo, medo da velhice, né?
Não tenha medo da velhice, tenha medo de chegar na velhice e não ter vivido. Então, né, muita gente deixa de viver por medo, né? Medo de morrer, a pessoa não vive. Então, já morreu em vida, né? Então, mas faltou um pouco disso aqui. Só explica mais ou menos o que é, mas a gente quer o quê? Quer vencer. Mas vai para dentro que a gente vence, né? Se a gente viver bem, de uma forma intensa a vida, a gente não vai ter medo do tempo passar, porque a gente está aproveitando tão bem o tempo que passe. Quanto mais passar, mais coisas legais, mais experiências positivas ou negativas eu vou colher. Então, que passe o tempo, né? E problemas de saúde também, doenças. Doenças são sinais do corpo de que você não está fazendo o que deve ser feito, então é uma coisa positiva. Pobreza também, o que que é pobreza? Pobreza externa, ela reflete a pobreza interior. Então, se você começar a pôr mais riqueza dentro do teu ser, a riqueza vai, a fartura, a prosperidade, a abundância, ela vai refletir no exterior, né? E aqui, medo da perda do amor. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Ninguém vai te amar mais do que você se ama. Essa é uma grande verdade. Não tá aqui no livro, mas é, né, adendo meu aí. Ninguém vai te amar mais do que você se ama. Então, se você se ama pouco, trate de olhar para você, se cuidar, gostar de estar sozinho com você, se amar tanto que infalivelmente vai ter alguém que te ame tanto quanto você se ama e queira estar com você tanto quanto você quer, que você não vai precisar ter medo de perder, porque o maior amor que você tem que ter na tua vida é o seu amor. Então, se você se ama, outras pessoas também vão te amar, né? E você nunca vai perder o amor. Pode perder o amor de uma ou outra pessoa, mas o teu amor você nunca vai perder, e se esse for o mais importante, você não vai mais ter medo de perder nada nem ninguém. Medo da crítica também, né? Se você, né, se ama, se admira, se conhece, tem um autoconhecimento legal, você não importa com a opinião dos outros. E medo da morte também, né? A pessoa que vive bem, que vive bem essa vida aqui, ela não tem medo da morte. E aqui tá falando das origens, né? Que tem muita coisa de alguns, né? Alguns falam, se você não fizer tal coisa, você não vai para o céu e não sei o que. Criaram essa questão de céu e inferno, e aí que deu o medo da pessoa morrer, porque a morte na verdade não existe, né? A gente só troca essa roupa aqui e vai vestir uma outra em outro lugar, mas né, a sociedade e tudo aí, querendo ganhar algumas coisas de nós, o nosso medo, a nossa atenção, a nossa escravidão, acabou criando essas situações. Então, quanto mais a gente tem conhecimento, aqui, ó, um inimigo descoberto é um inimigo semi-derrotado. Então, quando a gente tem conhecimento e a gente descobre a origem, mostra luz sobre o inimigo, a gente não tem mais por que temer ele, né? A ignorância e o medo são irmãos gêmeos. Ignorância e superstição. E tudo põe aqui, tudo é falta de conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Aí aqui, ó, tem uns livros aqui bom, A Ciência do Poder, de Benjamin Kidd, um ensaio de Emerson sobre a compensação e Mente em Construção, de James Herbert Robson. São alguns começos aí para a compreensão da mente. Vai te libertar de muitos desses medos. E aqui, comece selecionando duas pessoas que você conheça bem, uma que represente ideia de fracasso e outra que corresponda à ideia de sucesso. Descubra o que uma fez para ter o fracasso e o que a outra fez para ter sucesso. Obtenha fatos reais. No processo de coletar os fatos, você vai aprender por si uma grande lição de causa e efeito. Nada nunca apenas acontece, né? Nem por milagre, nem por nada. Realmente a pessoa é causa e efeito. O que a pessoa faz, o estilo de vida que ela leva, vai levar ao resultado que ela teve.
Em um único mês de autossugestão adequadamente direcionada, você pode colocar o pé no pescoço de cada um desses 6 medos básicos. Terminando nossa lição, você vai se parecer amanhã com os pensamentos dominantes que mantém vivos na sua mente hoje. Plante a semente da determinação para derrotar os 6 medos básicos e a batalha já estará 50% ganha no mesmo instante. Os outros 50% vai vir com o dia a dia. Eles não existem em lugar algum, exceto na sua mente. Se você colocar luz sobre eles na tua mente, com conhecimento do que são e de como eles não podem te afetar, você elimina 100% desses maiores medos. E aqui chegou ao fim da nossa primeira lição, Mastermind. Vou ler, né? Olha lá. A próxima é a lição 2, o objetivo principal definido. E eu acho que essa primeira é a mais longa, então não tenha medo que a próxima pode ser ainda maior, tá? As outras eu acredito que vai ser bem menos. São bem menos, né? Ó, aqui, ó, um poeminha de Anne Van Dyck. A melhor roseira, no fim das contas, não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais belas. E aqui, ó, vou ler esse Shelley aqui, ó. O homem é de alma e corpo constituído para atos de elevada determinação. Nas asas da mais ousada fantasia, alçar-se incansavelmente destemido para transformar as dores mais lancinantes em tranquilidade e provar as alegrias que senso e espírito combinados produzem. Ou é constituído de abjeção e aflição, para rastejar sobre o monturo dos seus medos, para encolher-se a cada ruído, para extinguir a chama do amor natural no sensualismo, para perceber como abençoada a hora em que, em seus dias indignos, a mão gélida da morte colocar seu selo, ainda temendo a cura, embora odeie a doença, é o homem que há de ser futuramente, que é o primeiro ali, né? E o outro, o homem como o vício fez agora. Então, esse homem ali, rastejante, é o homem de hoje que pode ser futuramente o homem ali de cima, né? Que venceu esses medos. Então, obrigada pela companhia aí até agora e vamos continuar com as lições que são muito, muito, muito interessantes.